E aí, galera, tudo bom? O áudio Boa tá bom tarde. pra vocês? Tá dando pra escutar a gente direitinho? A gente tá com um pouco de delay aí, mas é normal. Então tá tranquilo. Bom, eu sou o Pedro, trabalho aqui na Localweb já tem 4 anos. Eu comecei aqui fazendo... E aí, galera, tudo bom? Coisas relacionadas à experiência do usuário, então eu cuidava de interface, de contato, de tudo que os nossos clientes têm contato com a Localweb. E há 1 ano e meio eu estou na área de produtos, então eu cuido de um produto específico aqui dentro da empresa. Esse é o meu pequeno background aqui dentro da Localweb. Eu sou o Gabriel. Eu tô me formando em engenharia aeronáutica, mas mesmo assim eu comecei a minha carreira com design, já abandonando esse meu background completamente diferente, mas tendo aquela pegada analítica que a gente valoriza demais na Raccoon. Então, eu hoje sou coordenador de UX, de UI UX, e praticamente eu utilizei todo esse background para poder entender um pouco melhor como que a gente faz tanto design quanto marketing baseado em performance, baseado em dados. Então, tá sendo bem legal, e daí a gente vai poder compartilhar algumas coisas com vocês. A ideia desse web, né, é que seja bem bate-bola aqui com vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem aí pra gente, que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. E a gente vai passar algumas dicas para vocês de como criar um site e gerar conversões. Tá bom? Vamos começar? Só esperar um tempinho só para ver se todo mundo tá vendo. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta, né? Por que temos que investir em um site? Hoje a gente tem aí quase 60% da população brasileira conectada de alguma forma. Ou seja, está todo mundo acessando a internet, todo mundo praticamente tendo contato. Significa que a cada 6 pessoas que você vê na rua, essas pessoas têm acesso à internet. Ou seja, é bastante pessoas, né? E dessas pessoas, 9 em cada 10 brasileiros fazem compra online. Ou seja, se você está pensando num negócio, pensa por que todo mundo compra temos online, que investir em compra pelo menos uma coisa, seja tênis, seja eletrônico, seja qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa que possa ser vendido aí, né? E só do ano passado para esse ano a gente cresceu aí 23% em comparação, né? Ou seja, bastante coisa. E a gente tende a crescer muito mais nos próximos anos. Bom, pensa o seguinte, outro dia eu tava procurando, eu precisava de barbante, e aí eu pesquisei na internet, tipo, onde eu achava uma papelaria, um armarinho, qualquer coisa que tivesse vendido. Eu achei alguns perto de casa. Eu antigamente sairia, né, pela rua procurando papelaria, eu saberia onde tinha. Mas pela internet foi muito mais fácil, eu encontrei esses armarinhos, mesmo sendo um muito pequeno, ele estava lá no Google, ele estava lá listado como um deles, ou seja, ele tinha visibilidade super fácil, né? Eu achei ele muito rápido. Ele também conseguia fazer um relacionamento, então tinha várias perguntas lá, tipo, vocês têm isso, vocês trabalham com aquilo, e esse armarinho estava gerando um relacionamento com as pessoas ali que provavelmente iriam comprar. Eu não posso dizer desse lugar, mas normalmente isso também está relacionado ao aumento de venda. Então você consegue trazer pessoas que antes você não traria. Antes você traria, esse armarinho só traria pessoas que passariam por ali ou que conheceriam e falariam para outros, e agora mais gente pode encontrar eles, né? E fora que ele tendo um site ou estando no Google ou em outros lugares, ele também vai saber quem são esses clientes, né? Quem está procurando ele, quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas querem, muito antes do que anteriormente ele faria.
Mas por onde a gente começa a construir um site, né? As redes sociais são suficientes para a gente estar na internet? Elas não bastam. Essa é a grande verdade. Elas são para a gente começar. Elas ajudam a gente bastante a crescer, mas elas não... A gente precisa de mais. Por exemplo, o Facebook recentemente mudou todos os algoritmos dele. Então, se antes você tinha uma página lá no Facebook e você alcançava 100 pessoas, com essa mudança você começou a alcançar muito menos, que um dos objetivos do Facebook é que você pague ali para ele, para que você alcance mais pessoas, né? O segundo ponto é que as redes sociais elas não permitem tanta personalização. Eles sempre vão ter aquela cara de Facebook, a cara de Instagram, a cara de qualquer outro site, né? Você não vai conseguir deixar aquele lugar com a cara do seu negócio. Você vai botar no máximo uma foto, uma imagem ali no topo, e é isso. Mas ainda assim as pessoas vão saber que estão ali dentro do Facebook. Você também não consegue controlar tudo, né? Tipo, algumas coisas são mais complicadas. Você precisa de um conhecimento mais aprofundado para conseguir fazer com que o Facebook trabalhe para você, né? Não é algo muito simples. E por último aí temos a questão da segurança. A gente viu também recentemente todo o vazamento de dados do Facebook, como é que foi complicado para eles explicarem. Então isso tá lá, o dado dos seus clientes, os seus dados estarem só no Facebook também é um pouco complicado, né, de resolver. Tá, e quais são as vantagens da gente ter um site? Lá você vai poder manter tudo centralizado. Então, por mais que você tenha lá o seu Facebook, Twitter, Instagram ou qualquer outra rede social, no seu site você vai conseguir manter isso tudo centralizado e levar as suas pessoas ou para suas redes sociais ou das suas redes sociais para o seu site. Lá também você vai conseguir divulgar o seu produto e serviço mais aprofundado, né? Tipo, normalmente na rede social a gente está lá scrollando, a gente acaba não lendo muita coisa e tal. Então, se o seu cliente quiser pesquisar mais informações do seu produto, eles têm um lugar para ir, para ler mais sobre ele, produto ou serviço, né? Lá também você vai conseguir contar um pouco mais de quem é você, o que você faz, o que é o seu negócio, por que ele é bom, ou por que ele se sobressai sobre os outros. E claro, você também vai poder ter campos específicos, você vai poder ter páginas específicas para tratar de assuntos específicos, coisa que no Facebook você não vai conseguir, por exemplo. Bom, dito isso, você tem que pensar também numa palavra-chave. Pensa no que é o seu negócio, o que você vai fazer com ele, como as pessoas vão te achar. Eu sei que vai ter um nome lá, mas pensa, por exemplo, no McDonald's. McDonald's hoje é bem conhecido, mas o que eles fazem é vender hambúrguer, vender lanche, comida. Então ele tem algumas palavras-chave relacionadas a isso, né? Então é mais ou menos isso que vocês têm que pensar. Qual a palavra-chave que define o seu negócio? Mas também, ao mesmo tempo, que seja fácil de relacionar, fácil de pesquisar, mas também ela não pode ser muito abrangente a ponto das pessoas não conseguirem encontrar você. Por exemplo, se a palavra-chave do seu negócio for venda de chinelo, vai ficar um pouco abrangente, né? A gente vai cair em vários concorrentes, várias coisas que não o seu negócio. Então ela tem que ser, ao mesmo tempo, específica e clara do que você faz. Seja fácil de relacionar. Você também precisa definir o seu público-alvo, para quem você vai vender, para quem você vai servir, quem são essas pessoas. Então você tem que estudar o mercado que você vai atuar. Onde estão seus concorrentes, o que eles fazem, o que eles oferecem diferente do que você, o que você pode melhorar, o que você vai oferecer de diferente deles. Você também tem que pesquisar e conhecer as dores. O que o seu produto, o que o seu serviço está resolvendo, qual é a dor que ele vai resolver, qual a solução que você está oferecendo para o seu cliente. O legal também aqui é vocês montarem uma persona, um personagem, né? Imagina que você tem vários clientes. O que eles têm em comum que você possa construir uma única pessoa que vai representar a sua venda? Vocês podem pesquisar no Google e tal, como construir uma persona, tem vários materiais. Eu vou ver aqui com o nosso pessoal para a gente mandar também alguns materiais sobre persona para vocês, que é bem interessante, para vocês conseguirem construir uma bacana para o negócio de vocês.
Mas basicamente você vai pegar a característica dessas pessoas, e compilar em uma única. Então você vai falar, o meu perfil é uma mulher de 30 a 35 anos, que é mãe solteira, que tem que trabalhar todo dia e que faz essa e essa outra coisa. Isso é mais ou menos uma persona. E também você tem que segmentar o seu contato, além disso, né? Entender para quem você vai se comunicar em um determinado momento. Você não pode falar com todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, você não vai fazer uma campanha para Dia dos Pais para pessoas que não têm pais, por exemplo. Recentemente foi até uma polêmica de uma marca isso. Bom, depois de você pensar tudo nisso, chega na parte do seu domínio. O seu domínio ele vai ser praticamente o seu endereço na internet, né? Como as pessoas vão te encontrar. E assim como a sua palavra-chave, ele também não pode ser muito abrangente. Se você botar lá meuchinelo.com, também vai ser um pouco difícil de se encontrar. Então, normalmente as pessoas usam o nome da marca, né? Tipo, aqui na Localweb a gente tem o localweb.com.br, a Raccoon também tem o dela, mas ela tem que ser algo simples, né? Algo não tão complicado de se escrever, assim. Até uma das maiores contribuições que fizeram para o Facebook, né? Que o site era The Facebook, que complicava muito mais para ser pesquisado em contrato, né? E agora é só Facebook, que fica muito mais fácil de se achar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, que é de ser fácil, né? Eu recomendo vocês fazerem testes antes de decidirem, antes de comprar um domínio, antes de... que isso é meio definitivo, uma vez comprado, não tem devolução. Vocês podem comprar outro e tal, mas aquele lá fica registrado durante um ano. Testar com parentes, amigos, conhecidos, e testar vários nomes que vocês estão em contrato, né? E ver qual que eles gostam mais, qual que eles acham mais fácil. Então, eu sempre tentava fazer uma pesquisa aí. E uma outra coisinha que eu acho bem legal que está acontecendo hoje em dia é como as pessoas estão utilizando de diferentes tipos de domínios. Isso é meio definitivo, exemplo, uma vez comprado, não tem devolução. Vocês podem comprar outro e tal, mas aquele lá fica registrado. Mas existem também alguns outros países que oferecem alguns outros domínios, assim como .br, por exemplo, o Reino Unido tem o .uk, e assim, e tem vários outros, e algumas empresas brasileiras mesmo conseguem utilizar alguns outros domínios para poder fazer até mesmo um jogo de marketing mesmo para as pessoas conseguirem se lembrar. Então, tem algumas empresas que utilizam o .com.vc. Então, sim, por exemplo, algumas empresas colocam, vamos supor, nome da empresa com você, e dá até para fazer alguma brincadeira dentro do domínio mesmo, que eu acho que é bem interessante, é algo que fica bem preso no cérebro quando você nota algo diferente. Sim, isso é bem bacana mesmo. O Diego Picudo perguntou aqui se posso criar uma landing page e direcionar para cada campanha, ou devo usar sempre a mesma URL? A gente vai comentar sobre landing pages no finalzinho do webinar, então eu acho que talvez se a sua dúvida for respondida lá, aí a gente avança, mas qualquer coisa a gente pode tentar responder algo que não foi respondido no final. Boa. Passa aqui então. Bom, aí depois que você escolheu tudo isso, como é que você vai criar o seu site, né? Como é que você vai montar ele? A gente tem várias ferramentas hoje no mercado. Eu trabalho em uma, por exemplo. Eu trabalho no criador de site da Localweb, que é uma ferramenta que você monta seu próprio site, né? Você vai fazer ele sozinho, sem precisar de ajuda de desenvolvedor. Mas isso, ela conversa muito com um público que não vai precisar de ajuda de um desenvolvedor. A gente também tem hospedagem de site, mas aí você precisa entender um pouco mais de programação, porque você vai montar o site com uma linguagem própria e subir na hospedagem. A gente também tem tecnologias baseadas em cloud, tipo VPS Cloud, são coisas mais específicas. Então, se você vai utilizar alguém para montar esse site para você, pode ser uma boa ir para hospedagem. Se você quer fazer ele sozinho, eu recomendo ferramentas que você consiga fazer sem ajuda de ninguém, né? Tipo, só arrastando e colocando. E aí eu vou fazer um pouco do jabá aqui,
Mas na nossa ferramenta, você vai fazer você mesmo, você vai personalizar, editar, sempre arrastando elementos e colocando e editando esses elementos. Vocês não precisam saber código. O que vocês vão fazer é editar como se estivessem editando coisa no Word, editando um PowerPoint, coisas desse tipo. Ela também não tem anúncio, então vocês não tem que se preocupar se a local web vai ficar lá o tempo todo. Não vai. E ela também já vem quase um pacotinho, assim, ela já vem com um domínio, você pode contratar o seu domínio lá, já está dentro desse pacote, e você também já ganha um e-mail que vai ficar com o seu domínio profissional. Então vai ser lá, meu nome, @oseudomínio.com. Bonitinho. E aí também tem integração com o Google Analytics, para vocês acompanharem se está convertendo bem, se está tendo acesso, se não está tendo acesso, e é bem bacana. Então, falando de personalização, o diferencial do site para a rede social é que você vai poder deixar o seu site com a sua cara. Então, a ideia é que você, depois que você faça um logo, você faça uma marca, né? Você vai ter os tons da sua marca, as cores da sua marca, e aí você deixa o seu site muito parecido. Então, por exemplo, quando você vê um banco laranja, você sabe de qual banco que a gente está falando. Se você vê um restaurante amarelo e vermelho, você sabe de qual restaurante a gente está falando. Então é mais ou menos isso que vocês têm que buscar, assim, a cor da marca de vocês, como vocês vão personalizar esse tipo de coisa. Bom, dito isso, 71% dos nossos usuários acessam os sites através do mobile. Então uma coisa que vocês têm que observar é deixar o site de vocês pronto para ser acessado pelo mobile. O Gabriel vai falar isso mais lá na frente, mas é interessante vocês pensarem em desenvolver já. A nossa ferramenta, ela faz já o site ficar responsivo, então vocês só precisam se preocupar ali com a parte desktop e a gente faz a parte responsiva para vocês. Mas pensa que a cada 7 pessoas que acessarem, a cada 10 pessoas, 7 pessoas que acessarem seu site vão acessar através de celular. Então ele tem que estar sempre preparado aí para o mobile. Bom, e agora, como é que a gente vai gerar conversão, né? Aí o Gabriel vai falar muito mais disso aí. Sim. Bom, mas pensando um pouco nisso, a gente já viu que a gente pode criar o site, fazer um site, por exemplo, a gente faz usando a plataforma da Local Web, terminei, mas e aí, agora? O que eu faço com ele? Por que ele existe? O que eu vou conseguir obter de dados com ele, por exemplo, com a integração do Google Analytics? O que eu consigo, depois que eu fiz a minha persona? O Pedro até comentou da persona. Isso é muito importante não somente para entender o site que você está criando, mas também a partir disso entender se as pessoas que estão entrando dentro do seu site, elas são realmente um público qualificado para o que você tem como objetivo para o site. O mercado atualmente ele está muito aquecido, a concorrência online está bem grande e tem muitas empresas criando site, empresas de pequeno porte até empresas imensas hoje têm site. A presença online com certeza é algo completamente inevitável quando você se cria um negócio, mas quando a gente fala sobre conversão, a gente tem que entender por que a gente quer converter. E depois que você tem um site, você construiu o seu site, ele está já desenvolvido, você já tem uma persona e a gente agora está falando de conversão, né? E depois que entender como a conversão é realmente importante, porque ela não só faz parte da sua presença digital, mas da conquista que você vai fazer com seus clientes, a gente vai entender agora quais são os tipos de conversão, alguns tipos de conversões que são mais utilizados. Bom, a gente tem, por exemplo, downloads que podem ser feitos. Quando você disponibiliza um arquivo para alguém dentro do seu site, por exemplo, um e-book, uma planilha, qualquer coisa, você consegue medir que o seu cliente converteu. Você apareceu online, você tá ali, o cliente conhece a sua marca, quando ele clicou no botão download, você tem o registro desse dado e você conseguiu perceber que esse cliente foi convertido. Outras maneiras é a conversão social, share to get it, que a pessoa pode compartilhar um conteúdo
e a partir desse momento ele vira também um cliente convertido, ou mesmo a obtenção de leads, quando às vezes o produto é de alto valor agregado que você vende no seu site, algum serviço, e simplesmente quando você disponibiliza um formulário de orçamento, um formulário, por exemplo, para cadastrar em alguma newsletter, algum tipo de cadastro, a gente consegue entender que o cliente saiu de completamente uma pessoa que não conhece a sua marca e ela foi descendo nessa conquista, nesse funil de conquista, e foi indo até o momento em que ele preencheu o formulário e deu o nome e o e-mail para você conseguir conquistá-lo até conseguir o lead, né? Que é como a gente chama quando um cliente converte preenchendo um formulário. Ou também o checkout, que é dentro do varejo, é bem comum, quando dentro de sites de e-commerce, por exemplo, em que quando o cliente faz a compra, leva os produtos, você também consegue notar que a conversão foi feita. Bom, mas a gente está falando de conversão, de como conquistar esse cliente, como fazer com que esse investimento realmente valha a pena, mas como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode converter e trabalhar nesse processo de conquista do cliente? A conquista ela é completamente relacionada à performance. E quando a gente fala isso, a gente está falando que a gente vai tentar manter o mesmo nível de investimento, porque, por exemplo, você consegue trazer muitos clientes para o seu site, o seu tráfego é muito alto e muitas pessoas conseguem acessar o seu site. Mas será que essas métricas, as métricas, por exemplo, de número de visitas, será que essa métrica talvez não é só uma métrica de vaidade? Porque atualmente é assim que métricas como número de visitas, número de likes, tudo isso é muito importante, sim, mas talvez não mede realmente a performance, a eficiência que a gente está dizendo ao converter, ao transformar a sua métrica em uma métrica de simples performance, de como você está performando, no sentido das pessoas que estão entrando nos seus sites. Será que não é melhor que essas pessoas sejam mais qualificadas ou do que simplesmente um número absurdo? É aquela clássica rixa entre qualidade e quantidade. Com certeza, um aumento de número de tráfego, um aumento absoluto, é algo importante sim para o site, mas também a qualidade do seu público também é muito importante. Na Raccoon, por exemplo, a gente trabalha com CRO, que é Conversion Rate Optimization, a otimização da taxa de conversão. Quando a gente recebe um cliente e a gente observa todas as pessoas que estão entrando no site e a gente faz essa melhoria contínua dos resultados de acordo com a estratégia de marketing digital por meio de toda a jornada de compra do usuário para poder fazer com que esses clientes se tornem cada vez mais qualificados, que as pessoas que estão entrando dentro do site, elas sejam pessoas que vão converter, que vão ser conquistadas. Mas tudo bem, agora pensando um pouco mais na interface do seu site, porque existem muitas maneiras que a gente consegue construir o site para fazer com que essa conversão seja otimizada. Vamos tentar pensar em algumas coisas muito importantes que o site deve ter e que o Pedro comentou um pouquinho antes, para que a experiência que o usuário tenha no site realmente seja algo que tanto seja prazerosa para ele, é isso que o UX Design sempre prega, né, como usuário em primeiro lugar, entendemos a experiência dele, pegamos dados e tentamos transformar isso não somente numa relação que seja boa para o cliente e a interface, mas também que seja proveitosa para o negócio, uma coisa que você consegue consegue fazer com que as duas pessoas ganhem, né, tanto o cliente quanto a empresa. Bom, a primeira coisa é mobile. Como o Pedro tinha falado, 71% das pessoas hoje acessam os conteúdos na internet por meio de dispositivos móveis. E quando a gente pensa em construir o seu site, é muito, muito importante, hoje a gente chama de mobile first, que basicamente você pensa no seu usuário logo quando você constrói o seu site, que ele está sim acessando o seu site por um celular. E às vezes a própria experiência do usuário pode ser completamente diferente em um celular e um site. Lembra quando no início dessa era digital por meio do celular, a gente tinha muita dificuldade de pegar um site, isso há 5, 6, 7 anos atrás,
de abrir o seu celular, acessar o site, até mesmo sites famosos como o Facebook, a própria busca do Google, e a gente tinha aquelas letrinhas muito pequenas ou uns botões que ficavam completamente deslocados, e daí a gente sentia aquela coisa estranha de tipo, nossa, parece que esse site não foi bem feito. É porque ainda estava começando essa era de pensar no mobile em primeiro lugar. Então, se a gente consegue construir um site que seja realmente agradável para a maioria dos seus usuários, já que a gente está falando de 7 a cada 10 pessoas que estão entrando no seu site, tá aí um ótimo ponto para a gente melhorar a performance, porque uma vez que o cliente se sinta bem no seu site, uma vez que o cliente acesse e seja uma experiência prazerosa, já com certeza é claramente concluído que a eficiência de conversão vai ser bem alta. Uma outra coisa importante que o Pedro comentou, que inclusive a plataforma da LocalWeb já fornece, é um design que não seja adaptativo, não seja focado em, por exemplo, uma versão desktop e uma versão mobile, mas talvez toda a gama de aparelhos que, por exemplo, você consegue acessar, porque hoje em dia a gente tem aqueles aparelhos celulares que são imensos, quando começou os phablets, mas hoje em dia as telas são bem maiores, mas ainda assim existem celulares com a tela, smartphones com as telas menores, e até mesmo os próprios tablets e os desktops variam demais as dimensões. E quando a gente consegue pensar em um design responsivo, que consegue atender a todas essas demandas, todos os sites se adaptam de uma maneira que não seja 2, 3 ou 4 versões do seu site, você consegue agradar cada vez mais os seus usuários. Essa é a ideia de pensar em performance. Quanto mais pessoas que estão entrando no seu site se sintam bem nele e se sintam vivendo a experiência que você planejou quando você construiu o site, cada vez mais você vai converter. Mas não só isso, o que faz essa interface ser boa mesmo? Vamos pensar em alguns itens que a gente pode pensar que é importante, inclusive vendo alguns elementos que já existem em alguns sites, por exemplo, que a Raccoon fez, e exemplos do próprio dia a dia. Ele tem que ser claro. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa barra do Facebook, é bem claro que a gente está falando de um feed de pessoas, dos seus amigos, de solicitações de amizade, mensagens, notificações e mais. Não existe mais nada nessa barra e ela está super clara e as pessoas conseguem ver intuitivamente qual é a maneira de interagir e para onde você vai no seu site. Essas interações que eu estou falando, que é basicamente o usuário entrando em contato com a interface e aí começa a se comunicar com ela, é algo que eu vou até comentar um pouco mais para frente, mas ainda assim é completamente importante. Mas não só claro, ele tem que ser conciso. Por exemplo, o que o Google oferece para os usuários? Ele oferece muita coisa. O Google é uma empresa hoje gigante, e se a gente pensar que o Android é do Google, o Google Fotos, o próprio serviço de anúncios do Google, o serviço de Drive, o serviço para empresas, para estudantes, mas até hoje ele é completamente conciso no seu produto principal. Quando você acessa google.com, um mecanismo de busca, não tem absolutamente nada poluindo a primeira página do Google, a não ser que seja a própria busca. Então, uma barra de busca, um pesquisar e o estou com sorte, que é o clássico botão que ninguém clica, mas tudo bem, é completamente suficiente para a primeira página do Google, é completamente concisa. Mas não só isso, ele tem que ser familiar. Lembra que eu estava falando sobre interações dos usuários? Às vezes, quando você pensa na sua persona, o Pedro falou que, vamos supor que o seu site, o seu público-alvo é 70% mulheres de 30 a 35 anos, que trabalham todos os dias, que têm uma vida muito agitada, e você consegue entender que essa realmente é a pessoa que acessa e que você está focando. Será que essa pessoa, esse público-alvo, ele interage diferente com uma interface ou com um site do que, por exemplo, um grupo de 60 a 65 anos ou, por exemplo, um grupo de adolescentes de 17 a
25 anos, as interações, às vezes, não são igualmente intuitivas para cada um desse grupo de públicos. Então, quando eu digo familiar, não envolve simplesmente você pensar em interações no seu site que façam sentido na cabeça do usuário, mas que você entenda quem é o seu usuário, para poder entender que essa familiaridade ela é completamente variável. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Existe um tipo de interação que é o slide. Tipo, basicamente, quando você está passando uma foto para o lado, intuitivamente você sabe que a próxima foto da sua galeria, ela não está sendo a foto de baixo. Você não arrasta de cima para baixo ou de baixo para cima. Intuitivamente, a maioria das pessoas entende que o slide, o movimento de passar a foto para o lado, é intuitivo para você passar para a próxima foto. Mas ele não é intuitivo, geralmente, para o público de mais de 45 anos. Isso é muito interessante quando você vai construir uma plataforma e você faz alguns elementos de slider que podem acontecer desde uma galeria de fotos, até mesmo quando o conteúdo tem muita coisa e você faz caixinhas de conteúdo que vai passando. Às vezes a interação de arrastar para o lado não é familiar para aquele seu público. Então, quando você entende bem a fundo com quem você está lidando, algumas coisas já são familiares. Vou dar o exemplo dessas fotos. A galeria de fotos. Ninguém te disse que as imagens pequenas, ao serem clicadas, vão ser aumentadas. Mas hoje em dia na internet isso já é algo que é familiar. Ou, por exemplo, a barra lateral, o hambúrguer, é uma maneira mobile e até mesmo desktop hoje em dia, como a maioria dos sites são pensados mobile first, e que exista uma barra na esquerda que faz com que isso seja familiar. Então, quando você cria um site que a pessoa sinta esse aconchego de outros lugares em que ela se sente bem na internet, e você fornece essas mesmas opções, que ela se sinta ali familiar com as interações, a maneira como ele interage com o site, isso também é algo que faz com que o seu cliente se sinta melhor no seu site e, obviamente, vai aumentando lentamente as conversões e essa conquista do seu cliente. Mas, além disso, ele tem que ser consistente. Quando a gente está falando de... Lembra quando o Pedro disse que você escolheu algumas cores, você escolheu como que o seu site vai ser, mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com isso nos nossos produtos, é muito importante algo que a gente chama de arquitetura de informação. Existe muita informação no seu site e essa informação ela pode ser, por exemplo, tanto horizontal quanto vertical. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns tipos de grupos de informação que intuitivamente, para quando você está acessando o seu site, às vezes elas têm o mesmo nível de importância. Por exemplo, você está no menu, você tem a home, sobre nós, o seu portfólio, os seus produtos, os seus serviços, e dentro dos seus produtos, talvez você tenha categorias dos produtos. É intuitivo que os serviços e produtos estão em mesmos níveis horizontais, mas não estão em mesmos níveis verticais. Assim como produtos e categorias é algo que você consegue entender que existe uma certa verticalidade. O grupo de produtos é um grupo bem maior, que engloba mais informações, e o grupo de categorias é um grupo menor, que está dentro dos produtos. Então, quando a gente fala em consistência, a gente não está falando só em cores, e não só em o mesmo uso de botões, o mesmo uso de talvez caixas, imagens, mas a gente também está falando das interações. Será que para o seu cliente é claro que quando você está entrando verticalmente no seu site, se aprofundando dentro da interface, as interações são iguais? É intuitivo para o seu cliente? Então, todas essas coisas também dizem respeito à consistência quando você está criando uma plataforma, principalmente quando a gente está falando de interações mobile. Mas, além disso, ele tem que ser atrativo. Eu acho que eu coloquei esse exemplo porque eu acho que ele é o melhor exemplo possível. Eu acho que muitos dos UX designers gostam muito de como o Nubank faz UX design, não só design, mas o marketing. Mas a primeira vez que eu
que eu tava pensando em banco digital, isso foi muito estranho para mim, porque, óbvio, eu tô ali já integrado com o mundo digital e tudo mais, mas aí eu tava pensando, legal, eu não vou ter uma agência, eu não vou ter um contato com um gerente, eu só vou ter um aplicativo. É só um aplicativo. E imagina todos os problemas que a gente já passou dentro de aplicativos, principalmente aplicativos de banco. Eu acho que é uma dor compartilhada de quase toda a população. É quase um trauma de infância, né? Exatamente, é um trauma de infância, totalmente. E tem pessoas que acessam alguns aplicativos de banco e, nossa, eu acho que quando eu entrei na loja de aplicativos e vi lá, dá pra ver a nota dos aplicativos de vários bancos brasileiros, que eu nem vou citar o nome, mas bancos que têm 3 estrelas e muitas pessoas falando muito mal das interações. E daí, quando eu baixei o aplicativo do Nubank, e eu falei, nossa, tá tudo claro. É muito óbvio como eu tenho que acessar, e eles trocaram a interface recentemente, mas ele tem que, realmente, quando a gente está falando de conquista, essa metáfora de um relacionamento com o cliente faz todo sentido que o seu aplicativo, o seu site seja atrativo. Quem nunca se deu aquela preparadinha antes de um encontro, passar aquele perfume? Se a gente está falando de conquista do cliente, a gente está falando exatamente da mesma coisa. O aplicativo do Nubank é um que realmente é muito bem visto por muitos designers de experiências, e não somente a maneira como eles mostram todo o conteúdo, como as interações são feitas, mas até mesmo as cores, a simplicidade, e também como eles interagem com os usuários quando eles têm algum problema. Então, essa atratividade também é muito importante. Bom, também tem que ser eficiente. Esse é um outro exemplo do iFood. Logo em seguida, quando eles notaram esse problema muito grande que os usuários tinham, eles observaram essas dores e transformaram isso numa nova ferramenta que mostrava, olha, você está com um lugar diferente de onde você está pedindo, é isso mesmo? E quando você nota essa adaptabilidade que você tem que ter na sua interface, é muito importante que você não tenha regras muito fixas na sua interface, que ela tem que se adaptar o tempo todo, principalmente de acordo com os seus clientes que estão visitando o seu site, para ir constantemente, como eu disse antes, o CRO é uma melhoria contínua dos resultados da sua estratégia. A gente tem que estar sempre adaptando. Bom, falando um pouco da organização da interface, eu acho que essa imagem, a próxima imagem, ela é clássica. Quem nunca olhou essa imagem e viu como ela realmente... Qual é o gatilho de humor dessa foto? Eu acho que é olhando pessoas que tentaram realmente escrever direito, mas realmente ficou muito engraçado porque tá escrito alguma coisa completamente diferente. Mas por quê? Será que a nossa mente está programada de alguma maneira para ler conteúdos de uma maneira específica? Eu acho que sim, existem alguns estudos que mostram isso. Inclusive tem 2 maneiras que a gente sabe que o seu usuário está lendo a sua página. Tem a forma de F e a forma de Z. Isso é muito interessante e mostra como o olho humano ele é previsível. Principalmente como a forma de F, você lê primeiro o conteúdo 1, o conteúdo 2, o 3, o 4 e o 5, ou você lê o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, quando você faz isso, como que você aplica isso no seu site, quando você está construindo? Será que se eu colocar um botão de comprar logo abaixo do 2 ou do 3, será que faz realmente sentido? Será que não faz mais sentido que algo importante esteja no 1, e no 2, e no 3, e no 4? Será que não é realmente importante que eu coloque a ordem de prioridade das minhas informações de acordo com a maneira como seu cliente está lendo o seu site? E é realmente bastante interessante aplicar isso na sua interface. E o próximo slide é clássico. Eu não vou ler nada. Vocês aí eu acho que podem primeiro ler. E vocês realmente viram que talvez a ordem que você coloca não dita tudo. Porque a primeira coisa
foi a última coisa que a maioria das pessoas que provavelmente estão assistindo o webinar fez com a leitura. Porque sempre quando você constrói seu site, você pode realmente pensar em pesos, em colocar textos maiores, textos menores, e se você juntar isso com a ordem da leitura humana, você consegue uma eficiência muito boa para o objetivo que você tem com o seu site ao fazer a sua interface. O seu site também não pode ter distrações, então eu acho que é bastante legal pensar nisso, mas eu gosto de pensar que o UX Design, ele tem duas maneiras, assim como muitas coisas têm para ser feitas, que é a maneira que envolve um pouco, talvez, de má fé, porque é realmente muito fácil você entrar no seu site e ver muitos gatilhos psicológicos que fazem com que você seja completamente atraído ou meio que criando um senso de urgência completamente que não existe, e você percebe que essa conquista não está sendo tão justa, completamente justa. E quando eu penso em um site sem distrações, eu penso numa coisa completamente que seja fiel ao que você quer oferecer. Inclusive eu coloquei um exemplo de um dos sites no próximo slide que a gente construiu, e esse era um blog, e a única coisa que está em uma cor diferente é o botão de visitar o nosso site, que ele estava em uma cor diferente. E o design, ele sempre tem que ser limpo, ele sempre tem que ser justo, e eu acho que completamente não de má fé. É muito fácil você usar todo esse conhecimento de leitura de olhos, de mapas de calor, de todo esse conhecimento que o UX Design pode oferecer para poder fazer estratégias que talvez sejam um pouco injustas. Então, eu pessoalmente, eu gosto muito de pensar nessa maneira que as duas pessoas ganham, tanto por uma experiência boa, tanto com uma empresa que realmente vai aumentar a sua performance. Destaque o que deve ser clicado, isso é um item clássico também, e reduza o que não for interessante. Algumas dicas básicas para quando você está construindo. Nesse site também que a gente está construindo para a Gran Brasil, eu mostro bem rapidamente também que o item de conversão, que é o solicitar proposta, existiam duas conversões nesse site, e uma delas ela não existia no site anterior, que era o maior número de conversões que eles notavam, que eram conversões por ligações e mensagens no WhatsApp. E quando a gente pensou nisso, a gente queria que fosse bem mais fácil. No site anterior era bastante complicado acessar o WhatsApp do site para poder entrar em contato, e mesmo assim era que mostrava mais resultado. Primeira coisa que a gente pensou foi, vamos colocar um botão que está sempre ali, que você clica e consegue mandar uma mensagem no WhatsApp. Às vezes são soluções simples que a gente entende o público, entende o que você tem a oferecer e conecta essas duas coisas. Também isso é um exemplo da arquitetura de informação, que os elementos alinhados com os passos antes são relacionados e subordinados. A arquitetura da informação é realmente algo que é interessante procurar um pouco mais sobre, é um campo imenso de estudos, mas a relação dos elementos, de como eles são dispostos na tela, tem muitas regras que estão por trás disso, e que quando você estuda mais a fundo essa subordinação dos elementos, você consegue realmente se aproximar mais do seu cliente e deixar com que o seu site fique mais familiar para como a informação está sendo mostrada. Passando para frente de informações, a gente está falando de leads, né, de conversão. E quando a gente entende a conversão que você está tentando fazer no site, muitas regras que estão por trás disso, é realmente o seu objetivo. Lembra quando eu falei dos tipos de conversão? Se você já entendeu que a sua conversão vai ser feita por um formulário, quais são os dados que você quer obter daquela pessoa? Eu coloquei 2 exemplos no próximo slide, que um deles é um formulário que envolve muitas informações, e o outro é simplesmente o nome e o cargo, o e-mail e o cargo. Os dois são da mesma empresa,
e os dois objetivos eram completamente diferentes. Então, às vezes, a gente constrói formulários que pegam muitas informações dos usuários porque você não pensa no objetivo, vamos pegar todos os dados e depois a gente constrói alguma coisa com isso. Mas será que realmente o seu cliente está satisfeito em escrever todos esses dados, que eu acho que é sempre legal a gente se colocar no lugar do cliente e pensar sobre isso? Às vezes, o seu formulário tem que ser bem mais objetivo e conciso a respeito das informações que você precisa. Aqui até no criador de site a gente tinha esse problema. A gente tinha uma área que a gente precisava que o usuário inserisse algumas informações e ele tinha que botar muitos dados. E aí até que a gente, como designer, parou e falou, será que a gente precisa de todos esses dados? E a gente chegou à conclusão que a gente precisava de 2, que era o nome e e-mail. Era só isso. E aí a gente aumentou bastante a nossa conversão aqui, só mexendo nisso. Exatamente. É impressionante. Eu vou mostrar um dado legal no próximo case, que é um cliente nosso de CRO, que é a VB Transportes. A gente fez uma mudança muito simples. Eu vou mostrar, inclusive, sobre formulários, que aumentou a taxa de conversão em mais de 150%. Tipo, é um valor muito alto de aumento de conversão, simplesmente com uma mudança muito básica. O formulário era colocado no final da página. Parece que faz sentido quando você pensa numa cronologia de informação, você mostra alguma coisa primeiro, depois você explica o que ela é, e depois o cliente vai entendendo um pouco mais, e depois ele vai e coloca os dados. É legal? É. Só que será que realmente não faz sentido que alguns clientes já tenham em mente que eles já querem esse produto e eles já querem fazer uma cotação logo no início? E a gente mostrou que sim, porque o UX Design é sempre baseado em testes, né? Às vezes a gente faz essa hipótese, e quando a gente fez essa hipótese de que existiria um aumento de conversão simplesmente reposicionando o formulário na página com os campos que eram completamente necessários, a taxa de conversão aumentou 157%. Então esse é um case muito legal, e eu acho que, finalizando um pouco e ainda respondendo aquela dúvida, tá, legal, você fez um site, o site tá incrível, você já pensou em tudo isso, mas agora, será que se você soltar uma campanha, você vai ter que reformular todo o seu site? Será que se eu criar uma nova página, eu vou ter que me readequar e um site que vai entrar no ar e sair do ar? Não, existe a landing page exatamente por isso. E as landing pages são ideais para ações pontuais, uma campanha de Dia das Mães, uma campanha de Natal, um oferecimento de um conteúdo para conversão. Uma landing page é algo que é essencialmente para conversão. A gente está oferecendo um conteúdo para um cliente e, por exemplo, oferecendo um e-book, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei no site, e você ainda consegue já explicar um pouco mais de um conteúdo específico, explicar a sua campanha, e inclusive isso é uma das coisas que a gente mais faz na Raccoon. Depois que você consegue construir o seu site e você quer fazer uma outra campanha que seja uma campanha de performance, às vezes compensa você realmente focar no seu site, construir ele para que ele tenha a melhor experiência possível, enquanto essas campanhas pontuais elas acontecem por fora do seu site, e você ainda consegue aumentar bastante as suas conversões. Então, realmente, a landing page, ela é algo que ela é completamente à parte. Na questão do domínio, como a pergunta que foi feita, ela pode ser parte do domínio, ela pode ser um subdomínio, ou ela pode ser até mesmo, em uma campanha muito maior, um domínio próprio. Algumas campanhas muito grandes de promoção realmente às vezes criam um domínio próprio, mas aí quase que excede o próprio caráter da landing page de ser uma ação pontual dentro do próprio site. O ideal mesmo é que seja algo único, algo pontual, que você obtém dados, você entende, quer fazer uma campanha para aumento de conversão e também para obtenção de dados. Então, qualquer outra dúvida sobre landing pages, vocês podem mandar para a gente, que a gente tenta responder, e até mesmo para poder criar landing pages, vocês podem entrar em contato com a gente, que pensando um pouco mais na performance ou na otimização dessa conversão, a gente pode pensar como deixar a eficiência o melhor possível. Bom, basicamente é isso.
Com certeza muitas dúvidas devem ter surgido, porque esse assunto poderia dar um webinar, a gente até se estendeu um pouquinho, né, Pedro? Eu acho que eu falei demais, talvez. Nada aqui. Mas qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente vai deixar o nosso contato. A gente tem algumas dúvidas aqui, rapidinho, beleza, para responder. A MDBA Araújo pergunta: vale a pena eu deixar o cliente se cadastrar primeiro, para depois mostrar um plano, ou devo mostrar o plano e pedir o cadastro? Então, eu acho que se a gente for pensar essencialmente em UX Design, eu acho que você poderia fazer os dois e ver o que dá certo. Exatamente. Eu acho que é a primeira solução. Mas a maioria dos casos, você consegue sim colocar um formulário primeiro e uma informação depois. Isso é uma boa prática de conversão, porque você consegue tanto atingir a pessoa que já sabe, ela já conhece o plano, e daí ela só entrou no seu site para converter, e a pessoa que não conhece, aí sim ela vai rolar e saber um pouco mais sobre o produto. Então eu acho que o formulário primeiro e as informações depois, normalmente, é uma boa prática de UX para aumentar a conversão. Mas é claro, pode ser que seja um pouquinho diferente, então um teste nunca é demais, né? Exatamente. Ainda também da MDBA Araújo, vale a pena eu deixar o cliente... Opa, não, tá duplicado aqui, desculpa. A outra é o gerador de sites da Local Web tem API de integração? Não, a gente não tem API de integração. Por ele ser uma ferramenta já pronta, né, a gente acaba não tendo. A gente consegue, por exemplo, se você quiser usar um chatbot, você consegue colocar ele lá através do código do chatbot. Tem esse tipo de coisa. Mas a API específica a gente não tem. Legal. Aí a gente tem do Diego Bicudo: se essa ferramenta para criar um site suja um código e a performance do site. Olha, Diego, não suja. Lá, inclusive, a gente tenta todo mês aí estar ajustando para melhorar cada vez mais a performance do site. A gente mesmo aqui dentro fica testando com algumas ferramentas do Google, a gente tem nossos de teste, a gente enche eles de coisa e aí põe para rodar e vê o que a gente pode estar melhorando nele lá. E é legal também porque você disse que está integrado com o GA, né, com o Google Analytics. Sim. Então eu acho que essa integração também é muito legal para você conseguir alguns dados e realmente aumentar essa eficiência pensando mais no seu público e nesses dados que você consegue obter com a integração com o GA. Exatamente. E aqui também a gente, acho que a partir do segundo plano que a gente tem, você consegue salvar as suas versões. Então você faz uma alteração, você salva e aí fica acompanhando no Google Analytics. Se ela não performou do jeito que você quer, você volta para a versão anterior e continua lá fazendo as modificações. Isso é bem bacana. Outra dúvida aqui Gabriel, uma dúvida. Escrever clique aqui. Existe problema de usuários móveis não entender? Vejo que alguns sites já atualizaram para clique ou toque aqui. Eu acho que não. Eu acho que não é um problema de usuário não entender no clique aqui. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos eu tô falando de experiência pessoal, eu acho que a maioria dos cliques aqui que tem numa experiência mobile eu toco. Mas não, eu acho que quando você faz o seu site pensando nesse mobile first, eu acho que essa alteração ela não teria nenhum problema de acontecer, de trocar o clique por toque, ou até mesmo em algumas outras chamadas que eu acho que talvez até seriam até melhores do que simplesmente um clique aqui. Às vezes você consegue fazer um gatilho no seu cliente que seja um pouco mais específico para o que você quer com a sua conversão. Então, por exemplo, acesse ou até mesmo inscreva. Então, talvez seria até mais legal você criar um botão e a chamada de texto seja um pouco mais ligada ao seu interesse com a sua conversão. Exatamente. E aí tem mais uma aqui, a última, na verdade, também do MDBA Araújo, perguntando: quando o produto é novo, qual a melhor estratégia para divulgar? Boa pergunta. Eu acho que quando um produto é novo, a estratégia, mas aí já pensando um pouco mais em marketing digital, e desse background que eu acho que com a integração das áreas dentro da Raccoon, isso não diz respeito à minha área, mas eu sei um pouquinho a respeito. Quando um produto é novo, existe uma forte importância de você fazer uma campanha de awareness muito, muito forte. Porque se você está falando de um produto
que os seus clientes talvez não conhecem, é muito importante que você coloque um orçamento bem grande para essa campanha de conhecimento, que é a campanha do topo de funil. Quando a gente está falando dessa conquista do cliente, a gente está falando que imagina realmente como se fosse uma conquista, uma pessoa que você não conhece. Você tem que realmente botar ali um esforço bem grande para a pessoa conhecer bem a fundo quem você é, para depois conquistar e converter. Então eu acho que a estratégia de marketing, inclusive, que a gente segue na Raccoon para isso, é focando bastante no awareness, mas não esquecendo das outras coisas do funil, como a gente tem que desenvolver toda a campanha. Mas qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente pode até entender se você tem um produto novo e às vezes até fornecer uma opção que entregue para você uma performance muito boa. Legal. Essa foi a nossa última pergunta aí. Primeiro, queria agradecer a todo mundo aí que participou. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos enviar para todo mundo o webinar gravado. Então, não se preocupem, se vocês quiserem rever, vai estar disponível. E a gente também vai oferecer um período de teste para vocês no criador de site. E aí vocês vão poder ver aí tudo que eu falei e brincar um pouquinho. Tá bom? Obrigado. Legal. Obrigado, gente.